Salve, leques de boas, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse sábado maravilhoso, hoje agora, nesse momento, é sábado, 2 horas e 3 minutos da tarde, um pouquinho atrasados e tal, por questões de eu estou um pouco febril, eu estou um pouco com dor de cabeça, eu estou um pouco bichado, mas o show não pode parar e estamos aqui hoje para esse sábado FNAF maravilhoso. Quero pedir desculpas que eu não estou de terno, mas é que o calor foi um dos motivos que contribuíram para eu estar assim, desse jeito. E como tá muito calor aqui em São Paulo hoje, eu trouxe até o meu ventilador ali. Espero que ele não atrapalhe a live, espero que vocês não estejam ouvindo ele. Se estiver atrapalhando muito, vocês me avisam no bate-papo, valeu? A live stream de hoje, aqui no Sábado FNAF, a gente vai fazer basicamente um emaranhado de tudo que a gente descobriu nessas últimas 2 semanas. Foram 2? Ou uma que eu não lembro já? Foi 2, né? Já 2 semanas, pode pôr 2 semanas. Beleza. Essas 2 últimas semanas, todos vocês sabem o que aconteceu. Foi lançado o FNAF 6. Five Nights at Freddy's 6 foi lançado. E de lá pra cá, tanto eu quanto o Corey temos lançado inúmeros vídeos de Five Nights at Freddy's 6. A gente vai descobrindo as coisas e vai mostrando pra vocês. E como foram 2 semanas, foram no mínimo, contando eu e o Corey assim, foram no mínimo 28 vídeos de FNAF ao longo desses últimos tempos. Mais de 30 vídeos basicamente. E a gente sabe que muita informação assim pode acabar se perdendo, né? Você, por exemplo, pode ver um vídeo sobre uma informação e aí de repente você perde o vídeo de outra. Então, galera, hoje, nessa live aqui de hoje, nós vamos fazer um compilado, tá? Tentando resumir para todo mundo a história de Five Nights at Freddy's 6. Vamos abordar os motivos de você estar lá, o que acontece no final, o que acontece no meio do jogo, por que acontece X, por que acontece Y, easter egg, o que significa, o que pode significar tal easter egg. Deixa eu falar agora, rapaziada, com vocês sobre o início do jogo, tá? O que acontece? Como todo mundo sabe, o jogo vem com o nome Pizzeria Simulator, Freddy Fazbear Pizza Simulator. Aí a gente é colocado na frente de um animatronic do nada e a gente descobre que o jogo é FNAF 6, tá? O que acontece? O jogo traz a história de que mais uma vez nós controlamos um guarda. Temos mais um guarda noturno que vai trabalhar em mais um estabelecimento a princípio, né? A princípio. E aí, quando ele entra dentro desse estabelecimento, ele tem que fazer algumas tarefas e ir embora. Detalhe, esse jogo não se passa à noite, tá bom, rapaziada? Porque até na primeira noite lá, a gente fala noite porque é costume, né? Mas na primeira noite o próprio narrador lá, narrado pelo Andy Field, ele fala pra nós que você pode sair dali e call it a day, tipo, sabe, encerrar o dia. Então a gente está de dia ali naquele estabelecimento. É diferente dos outros FNAFs, porque agora a gente não tem animatronics prontos para nos matar desde o início, né? Eles vão sendo trazidos. E por que eles vão sendo trazidos? Essa é uma parte bem interessante do jogo, tá? Nós temos que pegar os animatronics, colocar eles lá numa sala. Nós ficamos de frente para esses animatronics. E aí... O que acontece? Os funcionários acham no beco, atrás da pizzaria, falaram, apareceu um animatrônico aqui nos fundos da loja, do nosso estabelecimento. Aí os caras vão lá, pegam o animatrônico e botam lá. Porque ele tem que seguir a diretiva, né, o protocolo, melhor dizendo, do parágrafo 4. Vamos continuar. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ser colocado numa mesa... Pera aí, só antes deixa eu responder uma pergunta do Stargamer BR aqui, porque ela é bem coerente. Por que o Springtrap está diferente em FNAF 6? Tá? É uma pergunta que muita gente me faz. Por que o Springtrap é diferente de FNAF 6 e a Baby também? Na minha opinião, meramente por 2 motivos, tá? Pode ser 2 motivos. Primeiro pode ser
porque eles tiveram que procurar outras partes ao longo do tempo aí para se recompor, né? Vamos lembrar que a Baby, por exemplo, ela foi jogada para fora do Energy lá e tal, e o Springtrap foi queimado, então eles têm que procurar novas partes para se recompor. Ou e você vê que é mais bizarro, tem parte da Ballora na Baby. É, exatamente, tem parte da spare parts, né? Aquele negócio dos spare parts, são partes de outros robôs que eles pegam para se recompor. Ou então pode ser meramente mudança de design do Scott, ele quis variar um pouco. Pode ser qualquer uma dessas duas opções, mas não muda o fato de que sim, são os mesmos personagens, tá? É o Springtrap, é a Baby, e o fato deles estarem diferentes não quer dizer nada. Agora vamos ver aqui, já que eu estava, você colocado na frente de um animatronic. Ao ser colocado na frente do animatronic, você tem que tocar alguns áudios para ele. E quando você tocar os áudios para ele, você tem que observar se esse animatronic corresponde ao que está no pré-requisito do parágrafo 4, como o Corey disse, tá? O que é esse parágrafo 4? Nós ainda não sabemos, porque o tal do parágrafo 4 não apareceu. Eu tenho umas ideias. Nós temos umas ideias. Eu queria pôr no meu vídeo até. Exatamente. Mas eu vou falar aqui antes. Posso? Pode, fica à vontade. Olha, ó, esporro, rapaziada. Você já sabe, hein? Aqui com o Corey vocês têm informação em primeira mão, hein? Vai lá, Coreyzão. Existe um negócio no site do Scott. Um easter egg. Tá lá até agora. Se você for lá no site do Scott, você pode até fazer na live agora, Renan. Você pode fazer lá. Existe lá no código-fonte, né? Aquela coisa de explorar o código-fonte do site. E fica lá, what is paragraph 4, né? O que é o parágrafo 4. E se você for lá e contar 4 parágrafos a partir do P, né? Que é a parte de pular espaço do HTML, para 4 Ps, no quarto P aparece um código de cor. E o código de cor é justamente do Homem de Roxo. Que é o mesmo código de cor interpretado do FNAF 3. Que nós sabemos quem é o Homem de Roxo, que é o Springtrap. O que eu comecei a suspeitar, por causa também da introdução que nós vemos no FNAF 6, acontece o seguinte. Quem faz a apresentação da pizzaria, ou melhor dizendo, pro franqueado, né? Você que tá pegando o seu valoroso dinheirinho e construindo uma pizzaria da Freddy Fazbear, você tá lá construindo feliz e contente. Quem faz a apresentação é o cara lá da voz, o D-Unit, né? Mas quem é o garoto propaganda, nós sabemos já quem é. O nosso querido William Afton, o tal do Guilherme, né, Afton? Ele mesmo. Guilherme, pra quem não sabe, gente, é William em inglês, tá? Pode continuar. E aí, o que eu comecei a pensar? Como o Henry, ele é responsável pela criação dos animatrônicos, e ele é preocupado mais com a mecânica deles e com o que eles são, né, que eles vão ficar nas lojas, quem seria responsável pela documentação e pela administração das coisas, ou melhor dizendo, a parte burocrática e administrativa? O William Afton. Não vai ser o Henry, vai ser o William. E aí o William tá dando a entender, o que eu comecei a entender, é que quem criou o parágrafo 4 foi o William Afton. Para justamente fazer o seguinte. E é isso que eu achei a sacada, que é pra mim a maior virada do plot. O William Afton, ele criou esse parágrafo 4 para fazer com que os animatrônicos que ele quisesse pudessem ser passados de loja para loja. Ou seja, ele pode muito bem colocar a roupa do Springbone, que é o que ele fazia, colocava no fundo da loja, o cara ia lá, fazia o parágrafo 4, passava, porque os barulhos iam bater no Springbone e não ia acontecer nada, colocava o Springbone na parte das partes no fundo da loja, deixava lá, a pessoa ganhava uma grana, quem pagava era o próprio William Afton, o William Afton ia lá, se vestia de Springbone e pegava a pessoa, tanto que mostra até no minigame. Então essa é a sua abordagem do parágrafo 4.
Pá! Interessante. E depois eu falo o porquê que junta isso com outra coisa que acontece durante o jogo que a gente passa nas noites. Tá! Ou seja, tudo que é dito aqui a gente fala com provas, né? Como é que é? Com base. Eu base, não tô pegando, tipo, eu tô viajando, não sei o que. Não, ó. Tá acontecendo isso por causa disso. Tá passando, por exemplo, William Afton criou isso pra ele poder ter entrado na loja. Porque até isso que eu achei que o Scott não ia explicar, explicou. Sim. Tipo assim, pô, como que o cara consegue entrar nas pizzarias com a roupa de animatrônico? Como é que ninguém fez essa pergunta? Como é que ele, vestido de Spring Bonnie, consegue entrar nas pizzarias? Porque tem mais de uma. E ele faz o assassinato em mais de uma. Então, porra, como é que o cara consegue fazer um negócio desse? A não ser que ele tenha criado um negócio, uma brecha dentro do protocolo dos franqueados pra ele poder entrar dentro das pizzarias com a roupa do Spring Bonnie. Pra galera achar, é um animatrônico novo, que bonitinho, show de bola. Vai ver, é o assassino. Entendi. Olha só, cara, boa. Você tem uma boa teoria aí, hein? Em breve no meu canal. eu tenho uma abordagem um pouco diferente. Agora eu vou explicar o que seria o parágrafo 4 na visão dos Soulzones. Na verdade, não necessariamente na visão dos Soulzones, porque não é uma teoria minha. Eu vi num vídeo do Doku e eu concordei com ele, eu achei que fez bastante sentido, tá? Assim, primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber o que a gente está lidando desde Sister Location, desde os outros lugares. Talvez o William Afton ele esteja trabalhando com extração de almas, né? E aí, essa extração de almas é justamente para poder extrair a alma do filho dele, que está morto lá, né? E colocar em um animatronic, e talvez fosse isso que o Scooper faça. Porque tem uma blueprint do Scooper que a gente vê que o negócio ele tira a presença interior da pessoa, diz ali, é um negócio muito abrangente. Eu não gosto muito dessa abordagem de tirar a alma da criança, e mexer com a alma e misturar com tecnologia, mas tudo leva a crer que é isso mesmo que está acontecendo, até porque no final ele fala all those little souls, todas essas pequenas almas e tal. Então, ao meu ver, ele está mexendo com almas. Então, o que me parece que é esse parágrafo 4, na minha opinião, o parágrafo 4 não foi feito pelo William Afton, mas sim pelo Henry, porque como a gente sabe, o Henry é o cara que orquestrou tudo em FNAF 6, né? E o parágrafo 4, ele é um protocolo exclusivo daquele lugar que nós estamos, que o Henry fez. E o parágrafo 4 é uma coisa que os animatronics, eles vêm para aquele estabelecimento, né? E aí quando eles entram naquele estabelecimento, eles têm que responder ao parágrafo 4. Qual é a resposta que a gente tem deles naquele momento lá do Salvage? É quando eles respondem a um estímulo sonoro, né? A um som. Então, esse som do parágrafo 4 é basicamente... O parágrafo 4 diz assim, ó: se o animatronic tiver uma alma dentro dele, ele entra. Se o animatronic tiver uma alma dentro dele, ele entra. Porque se ele corresponder, se ele bater ali no negócio de som, né? Se ele responder o estímulo sonoro, é sinal que ele tem alguma coisa feita pelo William Afton, corresponde, né? Porque como a gente sabe, os animatronics eles vagam por aí procurando voz de criança, procurando som de festa e tal. É sinal que eles bateram nesse pré-requisito e eles têm uma alma dentro deles. Tem alguém ali que tá... Ou então eles são o próprio William Afton, né, e tal. E eles precisam ver. Ou seja, eles são animatronics criados para matar, para fazer chacina. Entendeu? O parágrafo 4 é isso. Ele diz, na minha opinião, né? Ele diz, se o animatronic for designado para matar, ele entra. E o designado para matar, como é que eles pegam? Eles pegam através de estímulos sonoros das mecânicas desenvolvidas pelo William Afton. Aliás, tendo explicado o que é o parágrafo 4, tanto do meu quanto do seu ponto de vista, Corey, eu queria dizer que é interessante a gente apontar por que os animatronics estão no beco. Você já parou para pensar por que eles vão parar no beco?
Você nunca parou? Eu acho. Eu não, já. O que você acha? A única coisa que eu parei pra pensar que seria um lugar que não daria, vamos pôr assim, pra desconfiar. Porque eu sempre pensei nessa questão de ir pelos fundos como se os animatrônicos fossem jogados lá pelo Springbone, mas nesse FNAF é realmente abordagem diferente. Eles vão até lá, né? Uhum. Que nem o Henry fala, vocês todos foram chamados aqui. Eu vejo que muita gente se confunde quando a gente fala ser chamado. A pessoa meio que pensa assim, pô, o animatronic recebeu uma ligação e foi pra lá. Não. O chamado é uma outra forma, galera. É um jeito que nós até agora não foi especificado como é que eles foram chamados. Mas se eu fosse chutar que chamada é essa, eu diria que é o seguinte. Vocês viram que ao longo do jogo a gente recebeu várias propagandas, né, da Fazbear Entertainment, que é falando assim, seja um franqueado da Fazbear Entertainment, seja o cara que vai colocar um restaurante novo para crianças e tal, faça o restaurante, blá 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 blá. E vamos lembrar que os animatronics criados por William Afton, eles todos foram feitos para atender a chamadas de crianças brincando, festas, para eles virem até lá e capturarem as crianças. William Afton, ele tá dentro de um corpo de animatronic. A menina Elizabeth tá dentro de um corpo de animatronic, que é a Baby. E sim, o corpo de animatronic é mais forte, tá? A vontade do William Afton tá dentro do Springtrap. A vontade da menina tá dentro da Baby. Mas eles não conseguem controlar os animatronics na hora de eles irem até um local para capturar crianças, entendeu? Não é como se o William Afton tivesse 100% do livre-arbítrio dentro da fantasia de Springtrap. Ele ainda é um robô, ele ainda precisa ir até esses lugares. Então, na minha opinião, esse chamado é justamente uma armadilha feita pelo Henry, que ele até fala que ele setou uma armadilha, né? É uma armadilha feita pelo Henry no sentido de ter feito uma propaganda da Fazbear Entertainment para chamar esses animatronics, e eles foram até o beco. Porque eles não poderiam entrar sem ser o beco, né? Só tem uma entrada. E aí daí o Henry já previa que eles fossem fazer isso. E aí eles são colocados na mesa. E aí na mesa, vamos ver se é o parágrafo 4, só para garantir, só para ver se é mesmo esse pessoal que a gente quer. É o parágrafo 4? Beleza, bota para dentro e vamos fazer os testes finais. Que testes finais são esses, Corey? Os testes para entrar e virar as peças de salvage, né? As peças de resgate. Não? Não! Isso aí já foi, eu já falei essa parte, entendeu? Já passou dessa parte. O teste final... Tá, não, Qual é o teste final? Agora eu buguei. Você bugou? Eu buguei. O teste final é botar o nosso querido ali na sala como um guarda noturno e ver se os animatronics se apresentam hostis. O que? Hostis? Hostis. Entendesse? Não. Elabore, por favor. Deixa eu fazer Deixa eu fazer uma elaboração melhor então pra você, tá? O objetivo do Henry sim, é colocar todos os animatronics juntos para que, enfim, eles possam ser queimados, né? Sim. Por que depois que a gente faz o salvage, ele só não tranca eles dentro de uma sala e espera pra fazer queimar todo mundo de uma vez só? Com o nosso personagem seguro. Por que o nosso personagem corre um risco? Pra manter eles presos, né? No labirinto, que ele próprio fala. Pra Sim, manter eles presos em cima. Sim, beleza. Mas por que os dutos, por exemplo, não estão trancados? Boa pergunta. Né? Porque, na minha opinião, é o teste final do William Afton, do Henry com os animatronics, tá? Porque os animatronics, eles têm um comportamento de não apenas capturar crianças, mas também se livrar de tudo que está no seu caminho. E o que isso inclui? Os guardas. Todos de FNAF 1 até FNAF 5 Sister Location
os animatronics têm um comportamento hostil com relação aos guardas por um motivo ou por outro, mas eles têm. E a Baby, o Springtrap e o Ennards, eles são robôs ainda, eles vão ir atrás do guarda, e se eles forem atrás do guarda, aí é o motivo final. É meio que decretando que finalmente estão aqui. Esse animatronic aqui está pronto para ser queimado, porque ele é um animatronic possuído, 100% possuído, não tem dúvida. Queima essa bichinha aqui, porque ele precisa de partir dessa para melhor. E aí, meus queridos, eles ficam nessa até finalmente juntarem todos os animatronics e todos eles terem um... Como é que é? Todos eles terem um... Como é que é o nome, Corey? Me fugiu a palavra em português. O teste final, tá? Porque o jogo não acaba no último Salvage, né? Sim, passa mais uma noite. Passa mais um uma dia, noite. né? Passa mais um dia, exatamente. Acaba só no sábado. Acaba só no sábado, que é quando acabou todos os testes, e aí agora os animatronics podem ser queimados, não tem dúvida. É isso aí mesmo. Fecha tudo e bora pro play. O plano do Henry, né, no fim das contas, é juntar todos. E tá juntando e tal. E aí, realmente, tem uma noite de folga. Tipo assim, uma noite que não tem salvage. É da quinta pra sexta noite. Que já tem os 4, né? Que é o Left, a Baby, o Energy, né? Que é aquele... com a cara... Molten Freddy. Bizarro, Molten Freddy. E o Springtrap. Então, sobra mais uma noite. E eu tô tentando entender pra que tem mais uma noite. Exatamente. Porque se eu já juntei os 4... Por que tem mais uma? Exatamente por isso que eu pensei, sabe? Porque eu acho que é o teste final, assim, sabe? Vamos ver como é que todo mundo se comporta. E se todo mundo se comportar do jeito que a gente tá prevendo, burn it down. É a minha opinião. Porque fora isso, não tem nenhum motivo pra fazer esse tipo de coisa, não é verdade? Eu sei que muita gente vai perguntar isso que eu tô pensando, né? E a Lefty, né? E a Puppet. A Lefty, verdade. Por que Lefty tá lá se ela foi criada pelo Henry? Por que ela tá lá correspondendo ao parágrafo 4 e tudo mais? É que assim, a Lefty, ela meio que corresponde ao parágrafo 4 por tabela, né? Porque ela, querendo ou não, ela tem um espírito dentro dela, que é o da Puppet, e ela vai pro estabelecimento lá, porque... Mais uma vez, ela é um animatrônica, ela tem o espírito da Puppet, ela tem no instinto dela, ela tem como é que é o nome? A intuição, o instinto de salvar as pessoas do Homem de Roxo, que ela acha que é o Michael Afton, né? Porque ele é parecido com o pai dele e tal e tudo mais. E ela vai para aquele restaurante por vontade própria, achando que o Michael tá fazendo alguma besteira, e é por isso que ela ataca o Michael. Pelo mesmo motivo que ela ataca em FNAF 2. Que ela acha que o Michael tá ali pra fazer mal, sendo que na verdade não é esse o caso, entendeu? Meio que um mal entendido, digamos assim. Meio não, é um mal entendido, né? Mas também que é uma coisa que também falou, né? Não só no minigame do FNAF 2 revelou, que o próprio William foi quem matou a filha do Harry. Que é a Puppet. E aí ela tem que ir também, ela tem que ser queimada pra vamos por assim, se libertar disso. Pra sair, finalmente, contra a paz pro espírito dela. Exatamente, o Henry já previa que ela fosse fazer isso. Porque no próprio minigame do FNAF 2, e aí fica até a pergunta, uma galera falando, cadê o Golden Freddy nessa bagunça toda? O Golden Freddy é o menino do FNAF 4, né? Que tem a cabeça mordida lá e tal. Quem deu a vida ao menino do FNAF 4 foi a Puppet. Que deu a vida não só pro menino do FNAF 4, mas pros outros 4 que aparecem, né? Exato. E também, aí o que aconteceu? O fim do Golden Freddy já foi no FNAF 3, com os minigames que você liberta. Tem o final ruim, que aparece até os animatrônicos ainda com o olho, né? Aceso. E quando você pega o final bom, né? Todos eles estão apagados. Exatamente. Muito bem apontado. O Golden Freddy já foi. Bom, a gente já abordou basicamente início, meio e fim. Início e meio do FNAF, né? E agora vamos falar do fim, que eu acho que é a parte que o pessoal mais já sabe, né? A parte que o pessoal mais já tá na boca do povo. Que é como
tudo termina e se finalmente é ou não o fim de tudo, tá bom? O jogo no final ele mostra que era tudo um plano do Henry, todo o restaurante, tudo foi armado pelo Henry para atrair os animatronics até aquele local. Todos os animatronics que ainda restavam eram esses que a gente mencionou para vocês. Era o Molten Freddy, que é o Ennard, a Baby, que é um animatronic que tem o espírito da Elizabeth e também sai por aí pegando crianças, e o próprio assassino Springtrap, que sobreviveu ao restaurante FNAF 3 ser queimado. Então ele leva todo mundo para lá, provavelmente no ano de 2023, por causa do áudio aquele, né? Uhum. E também aí, no caso, ele revela que era tudo uma armadilha, que os animatronics estão num labirinto infinito que não tem saída e que fica mostrando voz de criança e de festa, e eles ficam ouvindo, só que é tudo som artificial, não tem nenhuma festa acontecendo, é só pra enganar eles. Valeu, canal Sem Sentido, tamo junto! E aí depois ele diz também que tem uma saída para o nosso personagem, só que essa saída ele acha que o nosso personagem não vai querer usar e ele vai querer morrer ali também, junto com o Henry e com os animatronics e com a Puppet, com o Lefty, né? Então, rapaziada, provavelmente nós estamos controlando o Michael Afton, que se a gente for jogar todos os personagens da franquia numa bacia, a gente vai ver que o único que tinha algum motivo para querer estar ali, querer morrer ali é o Michael Afton. Não tem ninguém mais que em sua consciência ia querer isso. Porque dá várias dicas, várias vezes falando, você acha que esse emprego caiu do céu. É. Não sei aonde você tirou isso. É, exatamente. O William Afton fala também, o Springtrap, né, fala em determinado momento, você pode não me reconhecer, mas sou eu. E a Baby diz, você não era que eu pensava encontrar. A Baby e o Springtrap conhecem o nosso personagem, e o único personagem que entrou em contato com os dois, além das crianças que morreram, foi o Michael Afton. Foi o Michael Afton. Então tudo aponta para que a gente esteja controlando o Michael Afton. Então, exatamente. Tudo aponta para isso. Se for uma outra pessoa, a gente vai ter que rever isso aí, porque não tem uma possibilidade não, viu? Mas enfim. Então o nosso Michael Afton, depois de tudo que ele passou, ele também decide ter o seu descanso, né? Porque, querendo ou não, né, muita coisa aconteceu. Ele é um cadáver ambulante, literalmente. Um zumbi. E ao que tudo indica, esse é o último FNAF, rapaziada. Se fôssemos ter o último FNAF na história, cronologicamente, tá? Eu não quero dizer que não vai ser lançado um FNAF 7 um dia, porque pode muito bem ser lançado contando uma história do meio, né, ou do início da franquia, mas eu acho que cronologicamente, pelo menos sem apresentar um vilão novo, assim, cronologicamente esse é o último FNAF, quase sem possibilidade de lançar um novo, assim, para história, para depois da história. E aí, basicamente o que acontece depois da história é todo mundo morre. É estranho falar isso, né? Mas é verdade, todo mundo morre. Quem não estava morto porque estava atormentado finalmente teve seu descanso. Quem era ruim e estava vivo ainda, William Afton, agora finalmente morreu e foi pro inferno. E o Henry, que sofreu muito com tudo isso, também está descansando. E o Michael Afton, que também sofreu muito com tudo isso, também está descansando. É que nem diria o Patrick. Todo mundo morreu. Morreu. Acabou. A única coisa que eu fico com um ponto de interrogação é que, tipo assim, eu parei pra refletir no seguinte. Existe sim ponta solta ainda. Existe. Por isso que eu acredito que vai ter sim FNAF 7. Porque a ponta solta que mais tá na cabeça não tá explicado em nenhum momento, a não ser que o Scott vai lá e lance um livro, ou explica, tipo, nesse terceiro livro, ou já explicou nos outros 2 livros, e eu não esteja sabendo. Mas o Henry, no minigame do FNAF World, ele, então, fingiu que morreu. Porque aquele minigame, vamos por assim, dá a entender que é lá em 1980 e pouco e tal, quando o Henry cria a Baby. E aí, aquela coisa, aquilo lá foi em 82, 83, vamos por assim. Né? É na época do Sister Location. Quando ele cria, né, e tem a Circus Baby e tal ainda. Sim.
Então pensa só, de 83 a 2023, vamos por aí uns 40 anos. Não, dá certinho 30. Não, 30? dá certinho 40, na verdade. Então, 40 anos. Como que o desgraça planejou por 40 anos? Tipo, o que aconteceu nesse meio tempo? Gente, 40 anos, é uma vida. Eu acho que ele não planejou por 40, viu? Eu acho que ele ficou muito tempo de luto até finalmente conseguir bolar uma ideia. Putz, mas... Então, mas mesmo assim, não explicou nada. Não, mas realmente não explicou nada, eu entendo que você não explicou nada, tipo... colocou o cara lá no FNAF World, aquele minigame, e agora o cara voltou. Tipo, porque não dá pra encaixar esse FNAF lá em 1980. Ele tenta enganar que mas não é. Porque por causa, vamos por assim, que tem aquele negócio de você comprar roteador novo, né? Exatamente. Melhor, impressora mais tecnológica e tal. Pô, você faz comando de limpar banheiro por via remoto, cara. Exatamente. Não tem isso hoje, cara. Exatamente. Tem que... Esse FNAF com certeza tá lá no final. Depois do FNAF 3. Exatamente. E aí, tipo, o que aconteceu em 40 anos? O que é esse palhaço que ficou aparecendo 1 milhão de vezes? E o Lobo, que apareceu também nesse jogo. Lobo também apareceu, é verdade. E aí? Deixou? Larga pra lá? Não. Por isso que eu acho que tem algumas coisinhas e tal pra ir pra ter um FNAF 7. Sinceramente, continua, vou continuar. Não, eu só ia concluindo, tipo assim, não sei se vai sair, tipo... Porque o Scott é aquela coisa, na época ele tava meio doido, ele lançou 3 jogos, assim, num tapa, né? Aí agora eu não sei, porque, né, aquela coisa, aí que não dá pra saber. Eu também queria saber aí como que ele falsificou a própria morte, esse hiato todo de um jogo pro outro, realmente tem ponta solta, e eu também acho, Corey, que a gente não descobriu tudo que FNAF 6 tem pra nos revelar, viu? Também acho. Tem também aquele negócio do Scott poder lançar um update, porque FNAF World foi lançado e meses depois a gente ficou sabendo do negócio do Henry lá, com o update novo. Então a minha esperança é essa, de que tem updates novos aí ajudando a explicar essas pontas soltas de FNAF 6 da história no geral. É o que eu penso, porque lançar um jogo novo só pra isso, eu não sei se o Scott faria. A galera tá até perguntando, e o Balloon Boy, cara? Mano. Por que esse bicho tá na história, tipo... O Balloon Boy... Caramba! Balloon Boy, cara, assim, ó, a melhor coisa que eu tenho pra falar sobre ele é acerca do livro, o segundo livro, né? O segundo livro lançou dizendo que ele era um animatronic criado pelo William Afton pra atrapalhar e tal. Mas, cara, o Balloon Boy ainda tá um grande ponto de interrogação na história também, tá? Ele é a Mangle, não sei que fim deu a Mangle, se ela foi destruída por completo também, né? Mas eles não são personagens tão importantes pra história. Mas ainda assim, né? Uma coisa importante que a gente pode pôr o Henry ficou 40 anos vendo o Springtrap matar, vendo o Homem de Roxo matar os outros, não fez nada. Se for parar pra pensar, ele já tá com 60 e muitos no FNAF 6, né? Já tá com quase 70, se for parar pra pensar, né? E aí decidiu tirar a bunda da cadeira pra fazer alguma coisa com 60 e poucos anos. Nossa, pelo menos antes tarde do que nunca, né? Pelo menos, mas, tipo, é muito ponto de interrogação, cara. O Henry, ele apareceu morto no livro, entendeu? O Henry tem uma lembrança da Charlie de ter visto ele morto no chão, da tia dela até tentando tapar o olho dela pra ela não ver, subindo correndo a escada, ele tá morto. Algum animatronic segurando uma faca, se não me engano, tá lá do lado dele, não diz que animatronic é, mas que ele deu a impressão que ele tinha criado aquele animatronic só pra se suicidar, entendeu? Mas ele realmente tá morto lá, cara. No livro ele tá morto, nos 2 livros. Tem nada indicando que ele tá vivo. Agora no jogo ele tá vivo. E agora no jogo ele tá vivo. Olha só.